Boa noite. Vamos esperar mais uns minutinhos ou vocês já querem começar? Ah, espera mais um pouquinho, 5 minutinhos a gente dá Tá para bom. todo mundo chegar com calma. Tá bom, vou Pode pôr mais ser? mais uma música então, daí a gente começa. Isso. Obrigada. Let your beauty shine in me, Lord. Shine in my heart, my mind, my soul. Let your beauty shine in me, Lord. Shine and make me whole. Let your beauty shine in me, Lord. Shine in my heart, my mind, my soul. Let your beauty shine in me, Lord. Shine and make me whole. Let your beauty shine in me, Lord. Shine in my heart, my mind, my soul. Let your beauty shine in me, Boa Lord. noite. Shine and make me whole. Boa noite, Almerinda. Pedi para o Sérgio deixar mais uns minutinhos e já começamos, tá bem?
Agora sim, né? Boa noite a todos. Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula, né? Que vai ter nosso curso. Que seja um encontro abençoado para todos, que todos possam encontrar nesse silêncio a fonte de toda a paz, de todo amor, paciência, alegria. Tudo que nós costumamos procurar fora de nós está dentro de nós. E que todos possam então encontrar essa fonte dentro do próprio coração. Hoje é o Merinda, né, que vai conduzir então. O Merinda está aí já, né? Já chegou. Na hora que quiser começar, fica à vontade. Seu microfone está desligado. Agora, boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saber se todos me ouvem, se a Sim, imagem está estamos ouvindo. boa, se está boa a imagem, a luz. Eu não Sim, sei sim. arrumar isso muito, não, mas foi o que eu consegui agora. Eu não sei se é a terceira ou a quarta vez que eu falo sobre Dom John Main. E cada vez que eu falo, a minha curiosidade aumenta e eu fico mais, vamos dizer, sabendo, né, o que o fundador dessa comunidade quis, planejou, projetou, né, enquanto religioso, enquanto monge, enquanto sacerdote, né, o que ele quis para nós, que caminho que ele sugeriu, né, enquanto passou aqui na Terra. Então, para a gente começar, eu fiz um, eu fiz um timeline, né? E nós vamos passar por esse timeline, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração ao Divino Espírito Santo para que a minha fala seja ungida e que acrescente uma gotinha, né, no coração de cada um. Então, é aquela que fala assim: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter vossa glória, o bem do mundo e a minha própria santificação. Amém. Então, a partir daqui, a gente começa. Eu gostaria que você colocasse, Sérgio, o material que eu mandei. Só um minutinho, estou abrindo aqui. Enquanto isso, dou boa noite a todos os participantes do curso, acolhendo-os com o coração e desejando uma boa aula, né, para todos, e uma boa meditação também. Então, nós começamos pelo, pelo nascimento, né, de Dom John Main. Ele é de 1926, do dia 21 de janeiro.
Então, uma coisa que é interessante é que ele é do signo de Aquário, né? Eu também sou do signo de Aquário. Então, essa coisa de enxergar as coisas assim bem à frente, né, do seu tempo, querer sempre pensar em futuro, né, e projetar alguma coisa. Isso é uma característica do signo de Aquário. Não que eu acredite nisso piamente, mas eu estou só comentando. Então, vamos ler um versículo de Romanos 2, 12, 2, para a gente dar o início. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Então, esse versículo inspira para nós aquilo que Dom John May, em toda a sua vida, buscou, procurou, né? Como ele procurou viver, procurando sempre o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito aos olhos de Deus. Então, Dom John May, ele nasce em Londres, né, em 1926. Em 31, ele começa a estudar na St. Mary's Parochial School em Hendon, em Londres também. Estuda um ano na Irlanda, na Ballinskellig School, no condado de Kerry. E depois, de 33 a 37, ele conclui o ensino primário, já estava com 11 anos. Também, em 37, é aprovado para a escola do coral da Catedral de Westminster, aquele coro, né, das crianças, e tão bonito que às vezes a gente ainda ouve cantar. Então, ele foi aprovado nessa escola e a seleção é muito difícil, né? Então, mas é uma escola, assim, de conhecimentos ou de formação muito, muito especial e muito rígida, né? Em 39, de 39 a 42, ele começa a fazer as séries finais, né, do ensino fundamental, nessa escola de Santo Inácio, o Welling Garden City. Lá também ele conclui o ensino médio. Pode subir, Sérgio, por favor. Em 1942, aos 16 anos, ele faz uma espécie de estágio, né, como jornalista de estudos práticos no Diário de Romsey, de Londres. Então, é como se fosse o primeiro trabalho dele, né, ainda aos 16 anos. Aos 17, ele alista-se no Exército, no Corpo, né, Sinal, e ele atua na Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhava com tecnologia, com a questão de radares que detectavam a presença, detectavam e localizavam a presença do inimigo. Então, ele fez esse trabalho na Segunda Guerra Mundial no Exército, enquanto estava no Exército. Em 46, aos 18 anos, estuda com um grupo de cônegos regulares lateranenses, né, da Ordem de Santo Agostinho. Então, ele fica esse ano com esse pessoal da Ordem de Santo Agostinho. Em 49, aos 21 anos, foi estudar teologia em Roma, mas ficou por pouco tempo. Aos 22 anos, em 1950, volta à Irlanda para estudar direito no Trinity College de Dublin, né? Essa faculdade muito famosa até hoje. O que eu coloquei em vermelho é porque são pontos vamos dizer, de virada, né? Ou de pontos marcantes na vida de Dom John May. Em 1955, aos 27 anos, ele conclui direito e começa a atuar no serviço colonial britânico e foi convidado para atuar na Malásia. Na Malásia, ele conhece o Swami Satyananda, que o ensina a meditar à maneira oriental.
Então, há uma identificação muito grande entre os dois. E ele estava lá a trabalho, então ele pôde vivenciar essa questão da meditação nos moldes orientais por 18 meses, junto com esse religioso, né? O Swami Satyananda. Então, ele volta, né, a espiritualidade dele não é mais a mesma, ele volta com esse aprendizado desse Swami, né, oriental. Pode subir, Sérgio, por favor. Então, de 56 a 58, ele lecionou direito no Trinity College, onde havia estudado. Então, foi professor universitário, né? E, assim, com muita importância e relevância, né? Por ter estudado numa escola importante e lecionado também, né? Em 58, ele perde um sobrinho, e ficou, assim, muito, mas muito abalado. Ele, aqui nesse ponto, ele, vamos dizer, fez uma revisão de vida, né? Do que ele queria realmente para a vida dele. E no ano seguinte, então, ele decide entrar para a abadia de Ely, em Londres, e interrompe a prática da meditação como ele tinha aprendido, por conta da obediência, né? Então, se ele estava nesse lugar, ele não poderia, né? Não era aceito que ele meditasse nos moldes orientais. E ele, em obediência, ele interrompeu essa prática. De 60 a 62, dos 34 aos 36 anos, ele estudou em Sant'Anselmo, Roma, na Itália. Ele volta por não concordar com a forma com que as mulheres eram vistas e tratadas nos estudos teológicos. Então, já nessa época, Guilherme já era um adulto, né? Ele tinha os princípios muito sólidos, né? E ele não aceitou a forma com que a mulher era vista e tratada nesses estudos. Então, ele não se identificou e voltou. Em 62, professou os votos solenes como monge, né, aos 36 anos. E em 63, aos 37, ordenou-se padre, né, na abadia de Ealing, em Londres. Poderia subir um pouquinho, Sérgio? De 63 a 69, ele foi professor de noviços, né, na Escola São Benedito da Abadia de Ely. Uma coisa interessante é que aqui, aí ele conhece Dom Lawrence Freeman, né, foi aluno dele, e que seria, né, no futuro, seu sucessor. Então, os dois começam a amizade nessa época, né, 63, não, de 37 a 43 anos. Bom, aí ele vai para os Estados Unidos, ele tem um convite para ser diretor da escola de Santo Anselmo, em Washington, D.C., e nessa escola, ou nesse período de atuação enquanto diretor dessa escola, ele descobre nos ensinos de Augustine Baker, né, que ele tinha, vamos dizer, lançado mão desse livro em função de uma pergunta de um aluno, e nesse livro ele vê a menção sobre a oração pura, oração do coração, oração mental, e também a referência de João Cassiano, a referência a João Cassiano, né? E em João Cassiano ele descobre no livro das conferências, especificamente na 10ª conferência, ele encontra uma forma de oração que fazia ou fez parte da tradição cristã. Então, ele volta a meditar porque
ele descobriu e reafirmou que a meditação cristã também fazia parte da tradição, né? A meditação fazia parte da tradição cristã. Em 75, ele volta a Londres e funda o primeiro centro beneditino de meditação cristã e forma uma comunidade. Como ele sempre disse, né, meditação forma comunidade. Então, ele teve essa primeira iniciativa. Houve um retiro muito importante em que palestrou e depois até virou livro, né, as palestras de Getsemane, um retiro na abadia de Getsemane, em Kentucky, nos Estados Unidos. Em seguida, em 77, aos 51 anos, a convite do bispo da cidade de Montreal, ele funda, né, o primeiro priorado beneditino de Montreal. E é interessante observar que foi o primeiro local destinado exclusivamente à prática da meditação cristã. Então, no final daquele livro, Meditação Cristã, há até o endereço, na edição que eu tenho, há até o endereço desse priorado lá. Em 78, ele publicou A Palavra que Vem do Silêncio e Meditação Cristã, né, os primeiros livros, a meditação cristã que traz as palestras de Getsemane. Pode subir, Sérgio. Em 79, aos 53 anos, ele é operado de câncer. Em 80, aos 54 anos, publica Cartas do Coração. Esse livro ainda não tem a tradução dele em português. E em 82, ele morre, né, aos 56 anos, em 30 de dezembro, em Montreal. E está sepultado no mosteiro Monte Salvador, em Elmira, no estado de Nova York. Então, esse é o resumo do resumo, né, da vida de Dom John Main. O importante, mais importante do que essa linha do tempo, é a gente se aprofundar no legado, né, que ele deixou no legado da prática do silêncio e da reflexão sobre o silêncio e da descoberta do ser, da vivência do ser. Então, eu coloquei uma citação do próprio Dom John Main aqui, onde ele fala: não há oração a tempo parcial ou oração parcial, como se o espírito não estivesse sempre vivo em nosso coração. Mas há momentos na nossa meditação, 2 vezes por dia, em que fazemos uma volta completa da consciência para essa realidade sempre presente, né? A realidade do espírito. Chegará a um nível de vigília em que nossa consciência desta realidade é constante ao longo das nossas mais diversas atividades e preocupações. Então, a gente assume uma outra forma de viver e de encarar a vida e as dificuldades, né? E a gente exerce mais a compaixão. Do livro, para terminar, do livro Momento do Cristo, né, que foi escrito em 92, eu gostaria de... Eu li esse livro umas 3 vezes e eu anotei mais de 100 razões para a gente seguir esse caminho, para a gente meditar. Então, eu trouxe 10 para vocês, para a gente encerrar essa parte da aula, tá? Nós meditamos para aprender a aceitar o dom do seu próprio ser, de sua própria criação. Meditamos para entrar em harmonia com o Criador. Meditamos para aperfeiçoar nossa percepção
dirigindo para um único ponto focal, que é o Cristo. Meditamos para viver um compromisso com a profundidade do nosso ser, para encontrarmos nossas próprias raízes no eterno silêncio de Deus. Meditamos para saber que Deus é o fundamento do nosso ser. Nele vivemos, por ele vivemos, com ele vivemos. Meditamos para encontrar a paz real, encontrada em uma profunda simplicidade de espírito. Meditamos para ser e viver plenamente o momento presente. Meditamos para proclamar que a força da vida é o amor, porque ele é Deus. E meditamos para chegarmos a uma plena compreensão e experiência da totalidade da criação, da sua própria totalidade e de nossa participação como elemento de todo o sistema da criação. Então, eram essas as palavras, né, que eu tinha, a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite que a gente falou um pouco da vida de Don John Lane. Essa segunda parte da aula, então, nós vamos passar já para a meditação. Sérgio. Eu vou colocar para ti, Almerinda, pode Você vai ser, colocar. Margarete? Margarete. Prazer, Margarete. Tu fazes a oração, queres que eu coloque a oração na tela também? Eu faço a oração. Ok. Pai celeste, abri os nossos corações para a silenciosa presença do Espírito de vosso Filho. Conduzi-nos até o silêncio misterioso, onde o seu amor é revelado a todos os que chamam. Maranata. Vinde, Senhor Jesus.
Então, antes de colocarmos a oração final, eu gostaria de deixar a todos uma mensagem de persistência, de perseverança. Quando eu comecei a meditar, em 2013, eu participei do primeiro retiro de conhecimentos essenciais em Campinas, São Paulo, na casa de Siloé. E lá, logo no início do retiro, me perguntaram: por que você está aqui? Então eu respondi: porque eu descobri uma prática que eu vou vivenciar enquanto eu viver, para sempre na minha vida. Então, eu queria dizer que a meditação é um caminho de peregrinação. Quando a gente entra, é para sempre, né? A gente faz essa intenção de persistência, é o que aconteceu comigo, né? Então, é uma prática muito positiva na minha vida e que eu sou outra pessoa depois que eu comecei a meditar. Então, vamos fazer a oração final, Marga. Oração de encerramento, Lawrence Freeman. Que esta comunidade seja um verdadeiro lar espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem sós, um guia para os que estão confusos. Que aqueles que aqui meditam sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir aos que chegam e para receber a cada um como se fosse próprio Cristo. Que o silêncio desta comunidade possa evitar todo o sofrimento, a violência e a confusão do mundo, encontrar o poder que consola, renova e eleva o espírito humano. Que esse silêncio abra os corações dos homens e mulheres à visão de Deus e uns aos outros, no amor e na paz, na justiça e na dignidade humana. Que a beleza da vida divina preencha essa comunidade e os corações de todos aqueles que aqui oram, com alegre esperança. Que todos os que aqui chegam, sobrecarregados pelos problemas da humanidade, possam partir dando graças pela maravilha da vida humana. Fazemos esta prece por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, na próxima semana, nós teremos, né, a tradição cristã, a história da tradição cristã, que será comentada com Carlos Coutinho, que está por aqui. Tá sem som, Cris. Ah, é? E agora, melhorou? Agora veio o Tá. som. Então, a semana que vem a gente vai falar de todo o percurso da tradição cristã. Quem vai falar é o Carlos Coutinho. Passo a palavra agora para ele. Obrigada, Almerinda, pela excelente explanação aí, né? Esclareceu bastante, trouxe sua vivência. Passo para você agora, Carlos. Obrigado, Cris. Muito obrigado. Obrigado também a Margarete. É sempre muito bonito, né? Muito profundo escutar a Almerinda. Ela tem aquela voz dela pausada, bastante profunda, né? E é uma meditante também que se dedica muito à espiritualidade. Ela cresce ao longo desse período que ela vem se desenvolvendo junto conosco. Uma das coisas que a Almeida sempre disse, e ela também comenta que desde do primeiro domingo,
um dos objetivos também que a comunidade mundial tem é que vocês, um grande número de vocês, poderão ser coordenadores de grupo de meditação, ou de grupo existentes, fazendo rodízio, substituindo os coordenadores atuais, ou fundando novos grupos de meditação, que vocês vão estar preparados. Como comentou a Almerinda, a Cris também faz questão de enfatizar, nós nos preparamos para falar sobre um conteúdo específico, mas na hora algumas coisas saem diferentes, porque o Espírito Santo, ele acrescenta algumas coisas, ele aprofunda algumas coisas. Nós entramos, inclusive, com nossos parcos conhecimentos de meditante, mas a profundidade do texto, a profundidade da nossa exploração, ela é regida, abençoada pelo Espírito Santo. Então, com a graça de Deus, de São Bento, nós todos descendentes da tradição beneditina de São Bento, muitos de vocês serão coordenadores de grupos e nós vamos ter a oportunidade de participar, inclusive, meditando com vocês. A única diferença que vai ter é que vocês vão coordenar os grupos. Ah, eu sei que a pergunta agora, né, Terezinha, algumas pessoas que eu conheço e gosto muito, estou vendo aqui o Newton faz algum tempo também. Ah, nós temos um monge participando também, é um monge Tamer, né? Esse aí também, ele é professor de professor. Ele está aqui para a Almeida, ele está aqui com o objetivo de avaliar a performance do instrutor, Almerinda. Essa Nossa, é, não é, Margarete, essa é a atividade básica do monge Temer aqui. Então, mas muitos de vocês, hoje, por exemplo, que não foram tocados ainda pelo Espírito Santo, provavelmente vão ser e vão estar capacitados a abrir novos grupos. A comunidade ela se expande. Precisamos de novos horários. Não sei se foi a Margarete que comentou, na abertura foi o Sérgio, que, inclusive, uma coisa que está acontecendo agora, grupos de meditação presencial, estão sendo reiniciados. Se já existiram, ou são novos grupos nas cidades. Lógico, você sabe a dificuldade grande que tem uma cidade, o deslocamento, o horário, sair do trabalho correndo para ir numa paróquia, num local onde nos encontramos. Agora, a meditação presencial, ela tem um calor humano. Você abraça as pessoas. Não é, Maria Neide? Você, além de rever as pessoas, aqui nós revemos a pessoa desse tamanhozinho assim, né? Mas a pessoa é maior, a pessoa é maior. Então, nada tão caloroso, tão profundo como poder abraçar a pessoa, abraçar as pessoas. Oi, Almerinda. você falou sobre novos grupos que estão reiniciando, então eu informo a vocês que eu reiniciei no início de maio com o Carlos Roberto, né? Que é de Brasília, eu não conhecia. Ele medita há muito mais tempo do que eu, há 25 anos, e o grupo está começando na casa dele. Então, foram 4 encontros até agora, né, no mês de maio. Ele, a esposa, uma Maria Luísa, que é oblata também, né, ou postulante, não sei, e eu. Então, está sendo muito. Nós batizamos o grupo no último sábado de Paz Beneditina. Então, é o grupo Paz Beneditina. E, assim, eu estou com um carinho muito grande por esse grupo. Para os participantes que são de Brasília, é só contactar a gente que a gente passa o endereço, tá bom? Querida Almerinda, qual é o dia e horário, querida?
O grupo funciona no sábado às 10 da manhã. Então, é esse o horário. Ele mora entre Águas Claras e o Guará, chama SQB, a quadra dele. Mas é só contactar a gente que a gente passa o. Eu acredito que o Sérgio já colocou no site, eu não tenho certeza, tá? Nós Eu estou vamos muito realmente. feliz por esse grupo estar iniciando. Que lindo, lindo. Obrigada, Coutinho. E parabéns pela iniciativa, Almiranda, querida. Parabéns. Então, essa iniciativa é um exemplo do trabalho do Espírito Santo também. Às vezes nós temos sempre achamos que não estamos preparados, é normal, é normal. Nós achamos que precisamos de mais alguma coisa, mais alguma coisa. Eu gosto muito quando a Cris pergunta: e você medita há quanto tempo? Ah, eu sou um iniciante, eu medito há 15 anos. Não é iniciante mais. Então, o Espírito Santo age, e ele prepara, ele oportuniza. Lógico, tem que ter o nosso interesse, viabilizar. Nesse caso, eles se reúnem na casa de membros do grupo também. Outros podem ser em paróquias, pode ser em clubes, em associações, em locais que sejam adequados para a maioria dos grupos. Então, quem é de Brasília e tem a oportunidade e gostaria de participar de um grupo de meditação presencial que tem um sabor espiritual diferente, vocês que terão a oportunidade, inclusive vão comparar, e você está muito mais próximo das pessoas, o entrosamento também é muito lindo, apesar que a tecnologia viabiliza, nós temos pessoas, inclusive aqui, que estão em outros países, não só pessoas do Brasil. Então, nós temos grupos que têm brasileiros participando em Londres, nos Estados Unidos, em Portugal, em vários países. Mas para a última mensagem, antes de deixar a Cris e a Margarete perguntando se vocês têm alguma coisa a acrescentar, é que esse curso é muito lindo. Primeiro, ele foi montado, né, arquitetado por Don Lawrence Freeman. Então, ele esquematiza, ele ordena a linha, como a Almeida traçou, a linha da comunidade do início dela até hoje. Até hoje. E uma das coisas que fica no coração de vocês hoje, além do agradecimento sincero à Almeida pela preparação dela, eu tenho assistido todas as palestras dela e vou continuar assistindo. Enquanto tiver o curso de ensinamentos essenciais e ela for instrutora, eu vou assistir. E faz bem para o meu coração. Eu gosto. Então, o que eu deixo no coração de vocês, no final desse domingo, já em preparação para o próximo, é: lembre-se que, mesmo que muitas vezes não seja divulgado, por cuidado que se tem, a própria comunidade tem, o primeiro meditante cristão foi Jesus Cristo. Cristo foi o primeiro meditante cristão. Nós temos 17 passagens no Novo Testamento que Cristo se retirava da multidão. Ele não tinha um minuto de sossego quando ele estava com a multidão. Ele se dedicava, ele se doava à multidão, aos necessitados, aos enfermos, aos doentes da mente, aos doentes do corpo, e se dedicava com todas as forças dele. Mas ele precisava também de momentos com o Pai. E a forma dele ficar com o Pai era se ausentar da multidão, procurar um local silencioso, afastado, e que ficava em silêncio, orando e pedindo orientação ao Pai. Como a meditação cristã, agora que ela está voltando a se expandir,
e se posicionando como ela deve se posicionar, e sendo aceita como ela deverá ser aceita, ela é reconhecida pelo Papa, inclusive. O Papa Francisco reconheceu a Comunidade Mundial da Meditação Cristã como uma entidade religiosa cristã. Duas Hum. coisas. Eu não quero confundir vocês, mas lembre-se, nós somos um grupo ecumênico. Quando vocês se inscreveram, a única coisa que a Margarete perguntou foi: é meditante há quanto tempo, de que cidade? Ninguém perguntou a origem da tradição cristã. Então, nós temos aqui representante de todas as tradições cristãs. Lindo, o que é lindo. Então, fica a mensagem. E junto conosco hoje, junto com esse grupo aqui que participou, de quase 30 pessoas, tinha mais um. Jesus Cristo participou também conosco. E ele Hum. foi o primeiro meditante cristão. Amém. Obrigada, Deus, Carlos. Então, a semana que vem ele que vai ministrar, tá? E aos poucos vocês vão conhecendo aí. Fiquem à vontade para perguntar no grupo também, qualquer coisa que vier depois, qualquer dúvida quanto à teologia e espiritualidade. Obrigada, gente. Bom finalzinho de domingo, então, tá? muito obrigado, Almirinda. Obrigado, Almirinda. Nós esquecemos de dizer se vocês têm alguma pergunta para fazer, querem fazer alguma colocação, fiquem à vontade. E tomara que tenha, Margarete, tomara que tenha pergunta difícil, porque é uma oblata aqui. A Ana Para Cristina é res oblata. As, responder, né? as perguntas difíceis todas nós vamos canalizar para ela. Aproveitem. Olha, tem uma xará ali, uma Margarete. Está meditando, Margarete? Sim, medito. Ai, que bom. É, Faz uma mudança na vida da gente, não faz? sim, me impactou muito quando entrei em contato com a leitura do livrinho É a Palavra que Vem do Silêncio. Literalmente esse livrinho caiu na minha mão e eu assim, foi assim um pá de Deus assim na minha vida, que eu não sabia dessa meditação, do mantra, né? E Acho as que, coisas que ele escreve de uma maneira tão simples, me acho impactou que muito. quase todos nós, né, quando chega no nosso colo, assim, quando cai no É, nosso colo, a gente se surpreende e quanto mais a gente medita, mais a gente vai tendo essa experiência de Cristo na nossa vida e Ele vai nos hum, transformando lentamente, a vida vai ficando mais suave, mais leve, mais, eu diria até saborosa, uma vida mais simples, com muito mais amor. Querida Margarete, você poderia pedir no final para as pessoas, inclusive, abrirem as suas câmaras, porque nós não queremos passar 6 semanas reunidos com vocês e não saber quem é a Angélica, quem é a Isabela, quem é a Ana. Olha quanta gente linda! Quanta gente linda se escondendo aí, Margarete. Não é Pois possível. é. Olha a Tem a gente jovem, como dá alegria ver jovem, gente jovem nos cabelinho branco ou sem cabelos, como o Tamer. olha Olha, a coisa Ana. boa, Ana, que bom. Muito Isabela, bom ver vamos lá, vocês. Isabela. Se você chegou da praia agora, não faz mal. Não faz mal, Isabela. Pode abrir a câmera. O O Newton. Coutinho tem, o Coutinho tem um grupo que é 6:30 da manhã. Ele sempre diz que pode aparecer de pijama e a gente vai de pijama mesmo, não tem Pode problema. aparecer de pijama, não tem. É o grupo do pijama, 6:30 da manhã, Tamer. Pessoal, é só uma blusa por cima e pronto. É o código. É o código, é o código de vestimenta. A Mas Ana, eu nem sei se tem idade para participar do curso, hein, Margarete? acho que não, mas a gente abre uma exceção para ela. A Ela gente não abre uma tem, exceção. ela não tem idade mínima. Isabel, queremos ver você, Isabel. Deise, Lívia, Auxiliadora.
O importante, gente, é perseverar, né? Às vezes parece que não acontece nada, quando na realidade está acontecendo tudo. E a gente percebe os frutos da meditação na nossa vida, assim, na nossa vida do dia a dia, assim, a transformação que acontece conosco, com o nosso coração, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, a gente se percebe. E lentamente a gente vai se deixando para trás a figura que a gente se vê no mundo e trazendo a figura que a gente é, desde que o mundo é mundo e que a gente vai viver nele. Que todos nós somos filhos santos de Deus. Então, era isso, meu desejo, que vocês perseverem. Se não ficarem 20 minutos, se fiquem 5, fica 5, não tem problema. Tá no ônibus, se não tá reto, sentado, vai dormir, lembre, Maranatá, vem Senhor Jesus, vem. E olha, ele vem. Eu digo para vocês que ele vem, tá Ele bom? vem. Ana, Ana, A Ana vamos foi, ela precisou sair, a filha dela de fora estava aqui, acho que ela está aí, né? paparicando a filha enquanto está por aqui. E aí, Tá Isabel? bem, gente? Isabel, auxiliadora, nós vamos ter que conhecer essas pessoas, não tem como. Anota aí na próxima vez, quando tu vier, Coutinho. É, a Maria Neide já conhece. No próximo domingo nós vamos ter prova final escrita. O Coutinho, a preparem-se do Coutinho é maravilhosa também. Gente, deixo com vocês então uma boa noite. Fiquem com Deus. Que Mãe Maria cubra vocês e seus familiares com seu manto maravilhoso, mantendo saúde, paz, serenidade, alegria e provimento para vocês e para suas famílias, tá bem? Nos vemos domingo que vem. Tenham uma excelente noite. Deus os abençoe. Deus Uma boa abençoe a noite. todos. Boa noite, boa noite. Obrigado, Almerinda. Obrigado, Almerinda. Obrigada, Almerinda. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigada, Almerinda. Boa Obrigada. noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Fique com Deus.